O motor direito estava, na verdade, aumentando a potência. Não havia qualquer meio disponível para que o piloto evitasse que a aeronave virasse para a esquerda. Então, o segundo motor estava acelerando quando deveria estar em idle, que é o ponto morto. Isso explicaria o desvio para a esquerda, não? E o que isso significa? Agora o Coronel Camargo precisa descobrir por que o motor direito estava com potência total quando deveria estar em reverso. Naquele momento, poderíamos estabelecer, a grosso modo, duas principais linhas de investigação. Uma, falha mecânica. E a outra, erro do piloto. O Coronel Camargo chama duas investigadoras que lidam com fatores humanos. A Tenente Coronel Márcia Fager e a Primeira Tenente Vanessa Dias. O piloto é Henrique Stefanini de Sacco, 53 anos, de São Paulo. Horas de voo 13.654. Na verdade, o piloto que estava no comando, ele era um piloto muito experiente e conhecia muito bem o avião. Seu copiloto era Aguilar Kleiber Lima, 54 anos, de Porto Velho. 14.760 horas de voo. Quando o piloto vai para a rota, ele já tem o treinamento adequado para ter um desempenho satisfatório, inclusive para as emergências. Seu trabalho é determinar se a tripulação de alguma forma cometeu um erro que poderia ter levado um motor a ficar em potência total. Na máquina, tem programado, foi projetado, então você já pode ir direto ao ponto. Com o ser humano, como é muito diversificado, cada ser humano tem uma forma de pensar, uma maneira de agir, é um desafio nosso a mais a entender. Mas eu não consigo acreditar que esse piloto cometeria esse tipo de erro. Agora a equipe que lida com fatores humanos deve conduzir um estudo psicológico da tripulação para entender como eles poderiam ter cometido um erro fatal. A gente tenta recriar, através da história da pessoa, de cada um dos tripulantes, da experiência que eles tinham. Senhoras e senhores, aqui é seu comandante. Tenho algumas boas notícias para vocês. E criar um cenário para imaginar o que se passou dentro da cabine. O Coronel Camargo ainda acredita que o mais provável é que tenha havido falha mecânica. Ele volta então sua atenção para a mecânica complexa que liga os manetes aos motores. Ele precisa determinar se uma falha ali teria levado ao misterioso aumento de potência. Começamos a estudar o sistema de potência. Cada componente do sistema, desde o manete até o motor. Sabemos que não é o FADEC. Não há nada de errado com os motores. Portanto, resta apenas um componente que poderia ter causado o problema. O mecanismo que liga os manetes aos motores. Um dispositivo chamado de Artificial Fuel Unit, ou AFU. Investigadores se perguntam se esse dispositivo falhou, deixando os motores em potência total, mesmo que os pilotos tenham colocado o manete em idle. Entretanto, tal falha é muito improvável. É realmente uma possibilidade remota. Em 400.000 horas de voo, teríamos apenas uma ocorrência como essa. Existem pessoas para quem no Nat Geo. Ainda assim, ele precisa excluir o AFU como possível causa do acidente. Mas ele nem mesmo sabe se a unidade poderá ser encontrada em meio aos destroços. Computadores, todos os equipamentos, tudo havia desaparecido. Felizmente, uma das poucas peças que sobreviveram ao incêndio é a peça que os investigadores precisam, o AFU. Ele é enviado para um laboratório especializado capaz de fazer a varredura do metal em busca de marcas microscópicas. Ele havia sido danificado de uma forma que ainda nos permitia trabalhar com ele e, portanto, verificar algumas coisas. O scanner em 3D permite verificar cortes ou arranhões que indicariam que o dispositivo falhou.
Estou procurando quaisquer marcas incomuns nesta área. Se conseguíssemos descobrir qualquer marca, qualquer prova da posição desta engrenagem, poderíamos verificar o manete e descobrir a posição real do manete de potência. Mas não encontram qualquer evidência de que o AFU tenha funcionado de forma incorreta. Tudo bem, embale isso e vamos para casa. Não encontramos nada. Nenhuma marca, nenhuma evidência. O coronel Camargo conclui que não houve falha mecânica na configuração errônea do motor direito. Ele tem de supor que por algum motivo a tripulação deixou o manete direito em potência total depois de pousar o Airbus. Vire! Vire! Meu Deus! Vire! 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 Em São Paulo, a equipe que lida com fatores humanos se volta para o gravador de vozes da cabine, ou CVR. Eles precisam entender o estado mental dos pilotos quando se aproximavam de São Paulo na noite do acidente. Através das informações do CVR, nós podemos ter uma noção de como era a dinâmica da tripulação. Eles constatam que o comandante Stefanini estava bastante preocupado com as condições da pista. Pergunte a ele sobre a chuva, condições da pista, se a pista está escorregadia. Está em aproximação final. 2 quilômetros de distância. Poderia confirmar condições? A pista está molhada e escorregadia. Molhada e escorregadia. Então o piloto vem para o pouso já tenso. Se ele encontra uma situação que é mais crítica do que o normal, com relação à chuva, a pista está escorregadia, essa tensão pode afetar a percepção daquele piloto, a atenção. 35L, 35L. Ao que parece, então, a ansiedade de Stefanini sobre a pista 35L e não a pista em si foi a principal causa deste acidente. Camargo agora se concentra nas ações da tripulação. Acho que está pronto, senhor. Obrigado. Eles precisam entender como os manetes foram usados antes do acidente. Usando o gravador de dados do voo, os investigadores focam primeiro no pouso anterior àquele em Congonhas. Descobrimos que o mesmo piloto, o comandante, fora quem pilotava e fizera o pouso anterior, e em Congonhas. Primeiro, como eles pousaram em Porto Alegre? Muito bem. Os dois manetes à frente durante a aproximação. Eles descobrem que durante o pouso anterior em Porto Alegre, o comandante Stefanini puxou os dois manetes. O procedimento correto para pousar com apenas um reversor. E agora ambos os manetes em reverso. No momento do acidente, o procedimento correto era o piloto colocar os dois manetes em idle e então os dois em reverso, como se não houvesse problema algum com os reversores. Eles estabelecem que no dia do acidente o comandante Stefanini tinha efetuado o procedimento correto para pouso com apenas um reversor. Sem reversor número 2. Freios automáticos ativados. Velocidade diminuindo. Aquilo realmente me intrigou, porque o comandante conhecia o procedimento. Ele seguira o procedimento correto horas antes, durante o pouso anterior. Então, o que ele teria feito de forma diferente 2 horas e meia mais tarde em São Paulo? Agora, Congonhas. Manete esquerdo em idle. Os dados mostram que o comandante Stefanini lidou com os manetes Em seguida em reverso. de forma muito diferente em seu pouso em São Paulo. 20, retardar. Em vez de puxar ambos os manetes, ele colocou apenas o motor esquerdo em idle, deixando o da direita em potência total. E então, quando a aeronave tocou o solo, ele ativou apenas o reversor da esquerda, deixando novamente o motor direito em potência total.
Isso é muito diferente. Eu não entendi. Como alguém que conhecia a aeronave, que conhecia o procedimento correto, que havia executado o procedimento correto, como ele poderia fazer algo diferente? Não parece fazer sentido. Podemos precisar da sua ajuda nisso. Até que Camargo pede a ajuda de outro piloto. Só então ele descobre um detalhe importante que poderia explicar o que o comandante fez. Havia um procedimento mais antigo e ultrapassado para o pouso de um A320 com um único reversor. Poderia demonstrar isso, por favor? O começo é igual, mas há uma diferença importante. O antigo procedimento consistia em levar os dois manetes para idle e, em seguida, apenas o manete correspondente ao motor com o reversor em operação normal seria levado para a posição reversa. Mas não foi isso que o comandante Stefanini fez. Ele deixou o motor direito em potência total em vez de trazê-lo para idle. Se ele estava tentando o procedimento antigo, ele não o fez. Os investigadores verificam que o comandante Stefanini não fora o primeiro piloto a cometer tal erro. Vários acidentes tinham acontecido ao redor do mundo. E a causa era idêntica. Pilotos lidando de forma incorreta com o procedimento de pouso no caso de um reversor fora de operação, levando inadvertidamente um manete em potência total. Aquele antigo procedimento tinha levado pilotos ao erro. A Airbus finalmente alterou o procedimento para reduzir precisamente o risco daquele erro. O fabricante mudou o procedimento e determinou que ambas as manetes de aceleração dos motores viriam juntas para a posição idle, para a posição marcha lenta, e em seguida, após o toque, ambas viriam para a posição reversa. O comandante Stefanini estava familiarizado com o procedimento novo e com o antigo para pouso com reversor com problema. Ao que parece então, no voo 3054 é que ele pode ter tentado usar o antigo procedimento. A pergunta dos investigadores é: por quê? Os investigadores ainda não conseguem entender por que a tripulação do voo 3054 deixou um motor com potência total depois de tocar o solo. Eles entenderam errado? Mas depois de entrevistar outros pilotos, eles realmente entendem por que usar o método antigo teria feito sentido naquele dia chuvoso em Congonhas. Ele faria o avião parar muito mais rapidamente do que o procedimento novo. E isso poderia explicar por que o comandante teria usado um procedimento antigo. Ele acreditou que fosse mais eficiente do que o atual. Os investigadores imaginam que, em reação à piora das condições climáticas em Congonhas, O runway está molhada, um reversor. Vou ganhar um pouco de pista e usar o procedimento antigo. ele estava tentando garantir que eles teriam a maior extensão possível para parar sobre a conhecida pista 35L, mas ele cometeu um erro que custou muito. Nessas circunstâncias, Lembre-se, temos apenas um reversor. Um reversor, voo manual, molhada, um reversor, voo manual. é completamente compreensível que ele tenha tentado um procedimento antigo e, sob tamanha pressão, tenha cometido um erro. A primeira-tenente Vanessa Dias recria os momentos finais do voo em um simulador. Motor 1 em idle, motor 2 permanece para a decolagem. Ela percebe que, em um cockpit escuro, teria sido difícil ver a posição dos manetes. Motor 1 em reverso, não toque o número 2. Freios. Muito bem, terminamos. No simulador, nós temos como programar toda a circunstância. Então, colocar o horário
próximo como estava acontecendo, nublado, chovendo, com a pista molhada, com a pista escorregadia, com a circunstância dos manetes estarem na posição. E nessas circunstâncias, nós também saímos da pista e tivemos um acidente no simulador. Agora, a Tenente Dias acredita entender por que o voo 3054 da TAM terminou em tragédia. O comandante Stefanini fez tudo o que podia para garantir que o A320 pousasse na pista 35L com a maior extensão de pista à sua frente